Boa noite, queridos. Graça e paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Culto de oração. Estamos em nossas casas reunidos para vivermos de forma online esse momento crendo no que Jesus falou nos evangelhos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E eu gostaria de a gente poder fazer uma rápida análise de todo esse momento que nós estamos vivendo. E há um texto escrito pelo sábio Salomão que é muito apropriado para isso. É quando ele fala sobre o tempo. No capítulo 3, e ele começa dizendo que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E ele começa dizendo tempo de nascer e tempo de morrer. Aqui Salomão nos coloca diante de 2 extremos. Numa extremidade, uma placa escrita tempo de nascer. Na outra extremidade está escrito uma outra placa, tempo de morrer. De um tempo ao outro, ele tece uma relação de momentos pelas quais passamos, experimentamos, e que passam a fazer parte da nossa história de vida, quer queiramos ou não. Até poderíamos parafrasear dizendo: tempo de enfermar e tempo de ficar curado. Aliás, sem alterarmos uma vírgula ou um tio nas Escrituras, poderíamos descrever muitos outros momentos. Tempo de andar a pé e tempo de andar de carro. Tempo de jogar futebol, tempo de parar de jogar futebol. Tempo de compor músicas e tempo de escrever poesias, etc, etc. Nesse íntere, o salmista Moisés, no Salmo 90, verso 12, se expressa como que rogando a Deus para passar por essas etapas de uma maneira equilibrada, de uma maneira lúcida. E ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que nos tornemos sábios. Essa versão é da Bíblia judaica, que nos chama a atenção para o fato de que o que ele está dizendo é: eu quero sabedoria, eu quero ter bom senso, eu quero ser cauteloso. E entre esses 2 extremos, nós estamos vivendo uma pandemia que nos aprisiona, que nos isola e que nos leva a viver uma série de critérios para nos ajudar a sobrevivermos. Nada disso é surpresa para nós. E nós nos defrontamos de novo com uma citação de Salomão, que essa sim nos pegou de surpresa quando ele disse: tempo de abraçar e tempo de deixar-se de abraçar. Essa veio como uma bomba, porque veio impor limites sérios para nós, dentro de uma coisa que é muito comum, que estávamos muito acostumados a fazer. Quando encontrávamos um amigo, um parente, um irmão da igreja, uma pessoa querida,
e veio assim sem respeitar ninguém. E faz parte das normas de orientação de infectologistas, médicos, Ministério da Saúde, que afirmaram desde o início: não dar um aperto de mão, não abraçar, não beijar, não fazer aglomerados, usarmos máscara, álcool gel, não entrarmos em casa com a roupa que chegamos da rua, com os sapatos que chegamos da rua, tomar um banho e um bom banho bem tomado. E nós sabemos de tudo isso. A maioria de nós encontrou nesse tempo de isolamento social, de templos fechados, de restrições diversas, um tempo para Deus, que Ele estava requerendo de nós e esperando de nós há muito tempo, e estávamos fazendo ouvido de mercador. Até mesmo Ele permitindo passarmos por isso tudo, para nos voltarmos mais para Ele, mais purificados, com maior intimidade, de filho para pai e de pai para filho. Lembra a barra de ferro bruta no fogo, sendo tecida marretadas pelo ferreiro para dar corpo e cara às suas artes. E aí que surgiu o tempo para lermos mais a palavra, a Bíblia, orarmos mais, tempo para ligarmos uns para os outros, para darmos um bom dia, para dizermos: estou com saudade de você, daquele seu abraço, daquele seu aperto de mão, como está você? Mas também fomos chamados nesse tempo a pormos à prova a nossa fé. Às vezes miúda, acanhada, e é como se pudéssemos ouvir Jesus depois da tempestade falando-nos ao vivo, mas fala-nos através da sua palavra, como ele falou para os discípulos atormentados, angustiados, que pensavam que iriam morrer. E ele foi acordado para socorrer. E quando aquietou o mar, aquietou o vento, ele fez uma pergunta para eles: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Mateus 8:25. Não é que tenhamos que pedir mais fé a Deus. Podemos até pedir e Ele vai nos atender. Mas nos preparemos para sermos provados dentro desse pedido de mais fé que nós fizemos a Ele. Então, uma pergunta: para que pedirmos mais fé a Deus, quando nem sabemos usar a que temos? Quando Jesus fala em pequena fé, não está se referindo ao tamanho da fé, mas à qualidade, à natureza da fé, em quem está firmada a nossa fé. E isso é importante para a nossa reflexão, na nossa análise. Em quem está firmada a nossa fé? Porque quando se fala da fé com entendimento, precisamos nos reportar ao que ele falou quando citou a semente de mostarda, se referindo a uma fé não híbrida, uma semente que não permite enxertos, isto é, uma fé que não se deixa ser envolvida por ervas daninhas que sugam a vida, nem por outras filosofias, e nós não precisamos dela.
Nós temos o melhor manual para a vida, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Essa fé que não se mistura, que resiste a enxertos, vive arrodeada de tudo isso no mundo. Mas ela permanece, não se deixa misturar, permanece firme, não se deixa abalar. E ela sabe resistir, e por meio dela resistimos ao diabo, e o diabo foge de nós. É bom que pensemos que a nossa permanência nele pela fé, prestem atenção a isso, a nossa permanência nele pela fé nos possibilita hoje, mais do que qualquer momento que tenhamos vivido, experimentarmos o tempo de chorar e o tempo de rir, tempo de prantear e o tempo de saltar de alegria. A humanidade toda está vivendo isso. Aqueles que permanecem em Deus pela fé têm sabido viver os dois momentos. O momento da perda, que dói muito, mas o momento também da alegria, quando ver um parente superando, ser vitorioso, um amigo nosso sendo também vitorioso diante de tudo que está passando. E é a palavra de Deus através do apóstolo Paulo em Romanos 12:15 que diz assim: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Eu tenho para mim que em um século a humanidade nunca chorou tanto, nunca sofreu tanto pela perda de entes queridos, pela perda de amigos queridos. Mas também não deixou de se alegrar tanto, de saltar de alegria, porque alguém saiu da UTI, alguém não ficou entubado mais, saiu do hospital, já está em casa, está de alta. Há uma coisa que a gente sempre falava muito antes da pandemia. Nós dizíamos, ninguém é melhor que ninguém. É uma verdade que falávamos até julgando os nossos direitos de defesa. E agora nós citamos a mesma frase porque um vírus maldito chegou e nos atingiu, e nos prendeu, nos fez reféns dele. E nós podemos chegar à conclusão de que ninguém é melhor que ninguém. E que quem quis dar uma de herói se foi. Queridos, não são suficientes, ou melhor dizendo, são suficientes os heróis da fé para Deus que estão registrados na sua palavra. Há uma galeria extraordinária de homens e mulheres. Deus não precisa de outros heróis. Deus quer seguidores fiéis. Deus quer testemunhas suas no mundo, no meio da alegria, no meio da dor, no tempo da fartura, no momento da dificuldade, no meio de uma pandemia e quando sairmos da pandemia. Ele quer que nós, na verdade, aprendamos a depender dele a cada dia, a sermos mais humildes o suficiente para suplicarmos pela sua ajuda, para glorificarmos o nome dele, para exaltarmos o nome dele em verdade.
para celebrarmos o seu nome, a vida em abundância que Ele nos dá, que veio através de Jesus. É isso que Ele quer, uma relação de intimidade, vivenciada de filho para pai, de pai para filho. Então Ele quer que nós aprendamos a dependermos dEle a cada dia, a sermos esses servos humildes, o suficiente para, com liberdade, com alegria, suplicarmos pela sua ajuda, sem termos vergonha de nada. Dessa forma, criam os heróis da fé. Aqueles heróis que deixaram suas vidas marcadas nas páginas da Bíblia Sagrada. Homens que alvoroçaram o mundo pela forma como abraçaram um projeto, o ideal do seu Deus. Daí o salmista dizer para nós, para sabermos viver todo esse momento, aprendermos a conviver com essas limitações que nos podam, a estarmos alertas, vigiando, orando. E o salmista no Salmo 37, ele diz assim, e no Salmo 5, verso 25, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E ele acrescenta, eu já fui moço, mas já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Irmãos queridos, nós estamos vivendo um momento em que a nossa boca precisa a cada dia se abrir para falar de dentro para fora, para o Senhor. Com todos esses alvoroços, com todas essas notícias que temos ouvido dia a dia, com tantas ambulâncias passando por nós, de que precisamos glorificar o nome do Senhor. Precisamos ser gratos a Ele. Dizer para Ele que nessa nossa dependência, estamos aprendendo a olharmos mais para nós. E olhando para nós, olharmos para Ele. Sabendo que primeiro Ele, depois nós. Sabendo que quem deve crescer a Ele e nós diminuirmos. Isso precisa ser dito para Ele como algo importante que nós aceitamos. Importa que Ele cresça e eu diminua. Que possa haver tempo, o tempo que Ele está requerendo de nós, de devoção, de vida a sós com Ele, de leitura da palavra, de oração, de louvor, de contemplação da sua face. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se desviar dos seus maus caminhos, das suas murmurações, das pornografias que sejam ditas, que estão na boca de muitos servos de Deus, das expressões de amargura, como se não merecesse estar passando pelo que está passando, como se fosse melhor do que as outras pessoas.
Ele está dizendo para nós através do salmista: eu já fui moço, mas agora eu sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus não precisa de mendigos da sua palavra. O que Ele nos oferece é pão vivo que desceu do céu, pão que mata a fome, água que sacia a sede. E Ele quer que, em meio a tudo isso que nós estamos passando, nos alimentemos desse pão, nos saciemos dessa água, nos nutramos fortemente pela fé, confiando, fazendo bem, agradando-se dele, tendo os nossos desejos do coração satisfeitos, entregando a nossa atividade, a nossa família, o nosso dia a dia, os nossos filhos, os nossos netos, a nossa parentela, os nossos irmãos da igreja, os nossos vizinhos, tudo ao Senhor, confiando nele, porque o que vem depois são consequências operadas por ele. Queridos, é hora de uma análise de como eu estou, de como você está, de como nós estamos nesse turbilhão, vivendo e experimentando a paz de Jesus. Que façamos uma autoanálise sincera e pura diante do Senhor. Não escondamos nada, porque Ele vai saber que eu estou escondendo e você também. Salmo 39 fala muito nisso. Antes que eu fale, o Senhor já sabe o que eu estou a falar, Senhor. Se eu me esconder aqui e acolá, o Senhor me encontra, me vê. Então sonda, Senhor, o meu coração. Prova e conhece o meu pensamento. E vê se há em mim alguma coisa que não presta, que pode me atrapalhar, que pode podar a minha intimidade com o Senhor. E guia-me por um caminho de verdade, de sabedoria, de equilíbrio, de alegria eterna. Que seja assim, meu querido irmão, meu querido amigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar, queridos. Querido Deus, nosso amado Pai, te agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu até agora, pelo que pudemos experimentar e realizar, porque podemos sentir a Tua proteção, a Tua mão de sustentação a nos guardar, a firmar os nossos passos. E estamos aqui agora nesta noite, ó Deus, encerrando este culto, te agradecendo pelo privilégio de podermos refletir na Tua palavra, com a Tua igreja, com o Teu povo, com os nossos amigos. E agora, ó Deus, orando, agradecidos ao Senhor, porque podemos ter esse privilégio e o momento com o Senhor. Te suplicamos, ó Deus, pelas vidas, pelas famílias que sofrem hoje, as que perderam entes queridos ontem, as que estão perdendo hoje, que certamente perderão na madrugada. Ó Deus, tem misericórdia. Vai e deita a Tua mão sobre cada coração enlutado, choroso, doído, pelo que pode acontecer na sua família, dando forças para reagir e a esperança, ó Deus, de poder continuar a vida. Meu Pai, obrigado pela Tua palavra, nos dá uma noite de sono tranquilo, de descanso e de restauração, nos preparando para o dia de amanhã, mas que possamos estar firmes no Senhor, como ramos grudados na videira, recebendo a seiva de vida, para podermos frutificar enquanto é dia, porque a noite vem quando não podemos trabalhar.
nos guarda, nos protege, ouve a nossa oração, a nossa gratidão. Nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Nele vence o além, somente dele, mais ninguém. A Deus seja Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo